Para mim, uma das coisas mais difíceis de entender é a desconexão com a realidade. Outro dia, minha esposa estava no trânsito e viu um carro na frente dela com adesivo: "A culpa não é minha, eu votei no Bolsonaro". Aí eu fico pensando, como é que parte da população não consegue entender o que aconteceu nesse país durante os 4 anos em que ele esteve na presidência? Não se trata de você gostar ou deixar de gostar do Lula, do PT. Se trata de não compreender o que o Bolsonaro significa, o que ele fez e o que isso representa. Quando eu sempre dou o exemplo da Alemanha, daquele cara do bigodinho, e por que aquele sentimento que ele espalhou, infelizmente o sentimento não acabou, esse sentimento perdura e tem muitos simpatizantes aqui no Brasil até hoje, em grande parte porque diversos das pessoas que foram soldados do exército dele e coisas assim, ou meramente simpatizantes, vieram morar para cá, vieram morar na América do Sul, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina, Brasil. E aí, é claro, a ideologia fica se perpetuando. E mesmo quando você diz para essas pessoas, elas sabem, né, na realidade, o que aconteceu e que você tenta expor, eventualmente ele vai até dizer, de fato, não concorda, etc., mas no fundo ele não acha nada errado. E aqui no Brasil tem aquela coisa, não se trata meramente da ideologia, que por si só já é uma ideologia nefasta. Não é nem só isso, mas a pessoa não entender o que a atitude e as omissões, as ações e omissões dele levaram à morte tantas centenas de milhares de brasileiros que poderiam estar vivos. E curiosamente, boa parte dessas pessoas que foram embora eram apoiadores dele. Quando você pega um mapa eleitoral e você vê nas cidades onde ele teve mais votos, em 2018, você vê justamente nessas cidades onde teve o maior número de óbitos por Covid. Então como é que o cara não associa? Porque inevitavelmente, especialmente em cidades pequenas, o cara perdeu gente da família. Então como é que ele não consegue sair desse transe tão terrível? Tem o cara que simplesmente tolera tudo o que ele fez, assim como o alemão, muitos, né, toleravam tudo o que o Adolf fez para não ter a emergência de pessoas que eles consideram de baixo nível. Então aqui você vê um pessoal, quando você pega, por exemplo, parte da classe média brasileira que o apoia, é meramente para não ver, para não ter que ver um pobre subindo de vida. Curiosamente, essas pessoas também não entendem que a classe média ela está muito mais próxima da pobreza do que de um milionário, um bilionário. Para você se tornar um bilionário, o caminho é muito mais longo e o funil é muito mais apertado. Dificilmente entra. Mas para você ficar pobre é muito fácil. Então, parece que é mais interessante para essas pessoas, de repente, passarem no funil social, quando elas passam, e cortar as pontes. O cara atravessa a ponte e queima a ponte para mais ninguém passar, porque ele quer se sentir exclusivo. Isso é uma questão profundamente psicológica, porque a pessoa não consegue lidar com ela mesma. É uma frustração muito grande, porque ela sabe que ela não tem capacidade, de uma forma geral, ela não tem a capacidade mais ampla de galgar coisas maiores por ela mesma. Então ela tenta evitar que outros que possam ser competidores dela avancem. Eu dando uma olhada desses casos, tantos que tem na internet de pessoas que se arrependeram, eu encontrei o caso desse rapaz, que ele mostra que ele quase morreu, e aí ele não se conforma, porque ele era bolsonarista, e ele não se conforma com o fato de que ele viveu tudo aquilo, e depois ele via o Bolsonaro tirando sarro das pessoas, de sendo um covarde como o Bolsonaro é, e ele não consegue entender como é que as pessoas não abrem o olho. Ataque dos bolsonaristas falar que eu sou petista. Pior que não. Em 2018 eu votei nesse vagabundo. Achei que tinha que vir algo novo, né? E, enfim, eu e muitos se lascamos. Peguei Covid, minha esposa pegou também, mas eu fui um caso mais grave. Fiquei 14 dias internado, né? 78% do pulmão comprometido, tá? Agradeço muito a Deus por ter saído do leito, porque a pior coisa do mundo é você ficar sem ar, cara. É terrível, é terrível. E quando eu entrei, infelizmente, perdi amigos de quarto,
3 amigos, um jovem pra caramba, 29 anos, entrou junto comigo no dia. No terceiro dia ele faleceu. Eu vi ele sendo entubado na minha frente, porque não dava nem tempo para chegar no andar de cima da UTI, né? E fica tudo na mente, velho. Tudo. Não sai isso, né? Que foi barra. Então, graças a Deus, eu saí disso. E ver, após de tudo que eu passei, e ver esse vagabundo, né, desse maldito, porque ele vai pagar muito caro na cadeia. Vai pagar muito caro todo o mal que fez a nação, principalmente em relação à Covid. Ver esse vagabundo rir de mim e de milhares que estavam com falta de ar, né? E isso foi de sentir nojo de mim mesmo, sabe? Tipo, como pode eu ter voltado num verme desse, sabe? E ver muitos que perderam os seus entes queridos ainda defender esse maldito das trevas, sabe? Então eu creio muito em Deus, cara. Creio muito em Deus que Deus dê muita saúde para ele pagar muito caro lá dentro. E ele, em seu nível de consciência, que eu espero que ele tenha seu nível de consciência lá dentro, e ver o quão mal daquelas falas dele que ele não era coveiro, que era só uma gripezinha, tá? Só aguardando. Mas antes de continuar esse vídeo, peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais e melhores vídeos todo dia. Bom, agora, próximo do julgamento do Bolsonaro e da caterva dele, que começa aqui no dia 25 de março, ele começa de novo a atacar as instituições, a dizer que a eleição foi roubada, a dizer que querem pegar ele porque ele é inocente, é perseguição. Claro, todos os covardes fazem isso. Todos aqueles que estavam no tribunal de Nuremberg fizeram isso. Eles nunca são culpados de nada. É sempre uma grande perseguição. E quando eles não conseguem mais inventar, quando eles não conseguem mais mentir, eles dizem que estavam apenas cumprindo ordem. Eu já disse aqui em outro vídeo que a estratégia do Bolsonaro vai ser dizer, quando ele for julgado sobre os crimes da Covid, porque perceba que não são esses os crimes agora pelos quais ele está respondendo. Ele está respondendo pelo ataque à democracia, porque ele dá um golpe. E eu espero que o dia que o Ministério Público o acusar pelos crimes da Covid, porque provas não faltam, estão todas no relatório da Covid, da CPI da Covid, que está na Procuradoria-Geral da República, porque as integrantes da CPI da Covid enviaram, quando ele começar a responder por esses crimes, ele vai alegar que ele realmente acreditava naquilo que ele estava fazendo, ele não tinha má intenção, ele queria mesmo era salvar as pessoas, mesmo sabendo que essas coisas estapafúrdias que ele pregava não tinha o menor cabimento. Em razão disso, ele vai usar isso como desculpa, quando na verdade ele é um sociopata. E não sou só eu que digo isso. Diversos especialistas comparam o caso dele ao da sociopatia convencional. E não é exagero isso que está sendo falado. Infelizmente não é exagero. Nós tivemos o azar de ter um sociopata no poder. Poderia ter sido qualquer um, mas a conjuntura levou Bolsonaro a ser eleito. Um sociopata.